A equação possui uma única raiz, cujo número é. Então eu tenho que resolver essa equação e descobrir qual é a raiz, né? Tem que resolver, tá? Como aqui a gente está trabalhando aí com frações, né? Com frações, a gente tem algumas coisas a ponderar. Por exemplo, raiz de x está no denominador. Então, raiz de x, ele não pode ser igual a zero, certo? Porque fração com denominador igual a zero não existe, tá? E, por outro lado, eu tenho que o x ele tem que ser um número maior que zero. Ele não pode ser negativo, porque eu estou trabalhando aqui com raiz de x e raiz quadrada de número negativo não existe, tá? Então, essas duas... a gente tem que fazer essas duas ponderações aí para trabalhar nessa questão. Tá? Feito isso, agora a gente vai partir para resolver de fato. Frações a gente só pode somar ou subtrair. Frações que têm o mesmo denominador. Então, vou botar aqui, ó, denominador 1, nessa do meio, que não tinha, né? E vou fazer o MMC, certo? O MMC entre raiz de x e 1 é o próprio raiz de x. Então, eu vou transformar essas três frações em frações com denominadores raiz de x. Essa primeira já está, não vou mexer. Essa segunda eu vou multiplicar por raiz de x. Deixa eu dar um zoom aqui, acho que ficou pequeno, né? Essa segunda eu vou multiplicar por raiz de x. E essa terceira eu também não preciso mudar. Então, eu vou ficar com a primeira fração, eu repito. A segunda eu vou multiplicar por raiz de x. Então, vai ser raiz de x vezes raiz de x sobre raiz de x igual a 5 sobre raiz de x. Como todas as três frações estão com o mesmo denominador, eu posso trabalhar sem problema algum, somente com os numeradores, tá? Aqui, ó, raiz de x vezes raiz de x é a mesma coisa que raiz de x vezes x, tá? Eu posso transformar em uma raiz só. Então, aqui eu vou ter raiz de x vezes x. Pelas regras aí da radiciação, tá? Então, eu vou ficar com 1 mais raiz de x ao quadrado igual a 5. Olha só que maravilha. E raiz quadrada de x ao quadrado é x dentro do módulo, tá? Porque aqui o x ele tem que ser positivo. E agora, para descobrir o valor de x, vai dar 5 menos 1. E aí eu vou trabalhar aí somente com o valor positivo. E 5 menos 1 vai dar 4. Certo? Ou seja, o valor de x, como ele também aqui, como a gente já tinha visto no início, ele não poderia ser negativo, certo? Porque estou trabalhando com raiz de x. Aqui a gente pode ver que a raiz, né, ou seja, a solução, seria o x somente positivo, tá? Não pode ser negativo. Então, essa seria a raiz dessa equação, tá? X igual a 4. E aí, ele pergunta, né? Qual é essa raiz? Essa raiz é ímpar? Não, não é ímpar. É negativo? Não, não pode. É primo? Não, 4 não é primo. É quadrado perfeito? É quadrado perfeito. Então, é letra D de dado, tá? E também não é múltiplo de 8, como ele diz aí na letra E, tá?